Mais um domingo, nosso EBD está de volta. Uma alegria poder estar com vocês de novo. Temos surpresas hoje, João? Pois é. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez um privilégio para mim poder participar dessa classe da EBD, ter você conosco, participando também através do chat. Mais uma vez, lembrando, participem comentando, acrescentando aí no comentário, colocando dúvidas, perguntas. É participativo, é uma aula, é uma classe. Então, nós contamos com você. E como o pastor disse, nós temos surpresas hoje. Hoje eu vou falar pouco. Não, precisa falar o que tem que falar. Não fica já se fugindo, não. Não fica já fugindo. Vou falar pouco porque a gente vai ter mais um convidado aqui, bom também. Sim, mas você esqueceu que nós temos duas surpresas para hoje. A primeira é que você pode agora fazer as perguntas no chat. Nós vamos responder ao vivo. Você pergunta, questiona aquilo que for dito e a gente vai estar fazendo e respondendo ao vivo. Não apenas nós dois, mas um convidado muito especial que a gente tem aqui hoje, que vocês vão gostar muito de tê-lo aqui. Com certeza vocês gostam muito dele. É uma pessoa que a gente gosta muito, a igreja já aprendeu a amar bastante. Nosso convidado, eu vou pedir ele para entrar, para ele participar com a gente aqui. Você é presente, meu irmão? Bom dia, gente. Bom dia. Satisfação enorme estar aqui com vocês, principalmente com esses dois amigos aqui, que Deus me presenteou. Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, Alan. Reverendo Alan, por favor. Para quem não conhece ainda, a gente tem visto aí que algumas pessoas de fora que não são do nosso convívio aí da igreja têm assistido. Então, para quem não conhece, esse é o pastor Alan, reverendo Alan, da Igreja Presbiteriana de São Bernardo, e hoje ele vai contribuir com a gente aí. Verdade, mas a equipe aqui é boa, João. Ele deve ter colocado já, quando ele entrou, a identificação lá no vídeo de quem ele é, né? Reverendo Alan. Bem, reverendo, seja bem-vindo. Obrigado. Seminarista, vamos continuar. Na semana passada nós concluímos a epístola de Paulo aos Tessalonicenses e hoje começamos a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O que significa isso? Que Paulo não apenas fez uma epístola, mas houve a necessidade de escrever uma segunda epístola. A pergunta é, por que é que Paulo escreve uma segunda epístola? E será que ele não tratou todos os problemas na primeira? Será que ele não deu conta de responder os questionamentos da igreja? Lembre-se que os dois principais problemas da primeira epístola eram a questão escatológica, ou seja, quando há de acontecer a segunda vinda de Jesus, e as questões éticas relacionadas ao comportamento dessa comunidade nesse interregno, até que a vinda de Jesus aconteça, como é que devem viver os crentes? Então essas duas perguntas Paulo tenta responder na primeira epístola. A segunda epístola, ela se faz necessária. Por que ela se faz necessária? A gente vai tentar responder aqui. Vou começar com o Reverendo Alan, dar a oportunidade a ele, nosso convidado, para ele poder começar com a sua fala. Mas antes disso, vamos orar, né? Então, João, ora para a gente. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por termos a oportunidade, a rica oportunidade, de mais um dia começar meditando na Tua Palavra. Nos aprendendo mais de Ti, aprendendo mais acerca da Tua vontade. Deus, vontade essa na qual nós devemos obedecer, conhecer para obedecer. Deus, ajude-nos a ler, estudar e também transmitir a Tua Palavra. Os meus irmãos que se encontram em casa, nesses momentos difíceis, nesses momentos de isolamento, eles possam nesse momento também serem alimentados pela Tua Palavra. Deus, que a leitura que nós vamos fazer aqui e essa conversa, esse diálogo sadio, abençoador acerca da Tua Palavra possa edificar não somente a nós que aqui estamos, mas todo o Teu povo que de certa forma terá contato com esse vídeo, com essa aula, com essa classe. Deus, que o Senhor dia após dia possa nos fortalecer nesses momentos. Nós contamos com Teu fortalecimento, nós confiamos no Teu poder. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Reverendo, fique à vontade para ler o texto, para falar. Fica-se à vontade no nosso meio. Gente, bom dia mais uma vez. Assim, a primeira análise que a gente pode fazer da primeira e da segunda carta
do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, é que essa perspectiva do retorno de Jesus Cristo, ela gera um certo impacto fundamental no comportamento do cristão enquanto aqui, antes da vinda de Cristo Jesus. Então, uma das coisas que a gente vai destacar aqui, principalmente da minha parte, é ressaltar essa questão de que esse anelo pelo regresso de Cristo Jesus, ela traz impacto no nosso comportamento, nas nossas demandas, antes do retorno de Cristo, né? Então você vai ver o apóstolo Paulo elogiando aos Tessalonicenses a fé deles, o amor um para com os outros, o testemunho deles diante da sociedade, muito influenciados por essa perspectiva que Cristo breve voltaria, né? Então você já pode aplicar no seu coração que essa expectativa do retorno de Cristo, ela influencia a nossa maneira de enxergar e vivenciar a nossa realidade. E aí a gente percebe uma coisa, que Paulo repete praticamente a mesma abertura que ele faz na primeira epístola. Na primeira epístola diz: Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja aos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Na segunda epístola, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a abertura é a mesma. Aliás, essa abertura, ela faz parte de uma estrutura fixa no Novo Testamento. As epístolas, elas possuem uma estrutura fixa de saudação, mostrando a quem escreve e a quem endereçada, né, quem remete a carta, Paulo, Silvano, Timóteo, são os mesmos na primeira epístola. Aqui repetem a mesma autoria, e a quem é dirigida à igreja de Tessalônica, e em nome de quem? Que aí vai em Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eles terminam a saudação: a graça e a paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu queria só voltar um pouquinho no que o pastor Alvan falou sobre a importância da gente ter uma escatologia, que é o tema principal das cartas também, junto com a ética, da gente entender a importância, mais uma vez reforçando, de uma compreensão escatológica sadia, ou seja, de uma compreensão equilibrada acerca do retorno, da parousia, da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Porque assim, é interessante estarmos nesse contexto, e os irmãos que acompanham a EBD sabem que nós estamos estudando Tessalonicenses antes disso tudo começar. Então, assim, são textos que tratam, são cartas que tratam da escatologia, da segunda vinda, e agora nós vivemos num momento onde muitas vezes esses assuntos são trazidos, esses temas são trazidos. E assim, você percebe como cristãos e cristãos reagem de forma diferente a esses acontecimentos. Porque alguns têm uma compreensão, às vezes, um tanto pessimista, alguns alguns demonstram confiança em Deus, da vitória final, a certeza de que, apesar das tribulações, nós não devemos nos desesperar. Então, assim, isso vem de onde? Isso vem de uma compreensão equilibrada acerca do estudo das últimas coisas, da escatologia. Então, assim, se nós entendemos bem, né, o estudo das últimas coisas, a escatologia, nós temos uma compreensão equilibrada acerca disso, isso vai interferir na maneira como nós vivemos hoje, agora. Então, eu me desespero agora? Posso me desesperar, posso não me desesperar, mas isso vai... É evidente que isso vai depender da compreensão que eu tenho acerca da vinda de Cristo, da certeza do ápice da história, que a história caminha para uma direção, que é a parousia, que é a volta de Cristo. Isso vai mudar a maneira como eu vivo, obviamente. Então, o olhar pensando na segunda vinda, mas vendo ela acontecer retrospectivamente, o futuro exercendo um poder sobre o presente. O futuro não é uma espera. O futuro já chegou. O reino já agora
exerce um poder sobre a vida presente, de tal forma que a vida presente já não é mais a mesma, porque o futuro já chegou. E a gente traz a esperança do futuro, produz nessa vida agora, aqui, no meio da pandemia, no meio dessa confusão que a gente vive, no meio dessa violência que a gente vive, esperança. Porque eu não estou esperando somente para o futuro. O futuro já chegou, ele já está aqui. E é interessante esse ponto de vista, porque se você for talvez analisar outras filosofias que interpretam o mundo, por exemplo, os gregos acham que a vida é cíclica. Então ela não tem uma história, ela não tem um final. Ela não aponta para um determinado ponto culminante. Então tudo que você faz aqui, certamente não faz muito sentido, entendeu? E o existencialista, ateísta, ele também, para a vida, não faz sentido. Ele não tem uma história que rege toda a humanidade e que tem um ponto final. Então tudo que ele faz aqui, meramente vai ficar por aqui mesmo. Agora o cristão não. O cristão, ele olha para a história e ele tem uma convicção. O Redentor está voltando. O meu Salvador está regressando. O reino já está estabelecido. Eu posso desfrutar da paz que excede todo entendimento, enquanto que a luta está grande. Porque o meu Salvador já foi vitorioso. E a vitória será plenamente estabelecida no regresso dele. Então isso vai impactar muito na nossa maneira de interpretar o sofrimento, a luta, a crise, seja financeira, enfim, em todos os relacionamentos do cristão. Eu lembro, pastor, do que a gente estava conversando outro dia sobre a analogia que o Oscar Cullmann faz. O Oscar Cullmann, que é um teólogo, já faleceu, não tem muito tempo, mas já faleceu, alemão, e ele escreve essa analogia logo depois, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, e ele vai falar sobre a vitória de Cristo, essa tensão da redenção e da consumação, comparando a própria vitória, né, dos aliados na guerra. Ele vai falar sobre o dia D e o dia V. Com o dia D sendo a vitória do exército aliado na Normandia, quando o exército nazista perde ali, mas ali não foi a rendição total, a rendição veio praticamente um ano depois. Ele vai falar que no dia D nós podemos comparar a redenção ao reino de Deus que é inaugurado em Cristo Jesus, e ele vai falar da guerra como um ano depois, o dia V, o dia da vitória final. Então assim, o exército nazista já estava derrotado, o adversário já estava derrotado. Talvez para a Europa, que era ali o centro da guerra, os efeitos ainda catastróficos da guerra ainda estavam acontecendo, impactando a vida daquelas pessoas. Mas a vitória já tinha acontecido, a vitória principal. O que eles esperavam, o dia V, que era o dia da vitória final, quando de fato o exército nazista ia fazer sua rendição total. Então assim, como para mim essa analogia é brilhante. É brilhante porque é mais ou menos isso que nós vivemos. Cristo já inaugurou o seu reino, nós já gozamos dos benefícios desse reino enquanto crentes em Cristo. Podemos ter paz, mesmo em contextos difíceis de guerra, ou como esse que nós estamos vivendo, só que nós aguardamos o quê? A consumação, o dia V, o dia da vitória final, quando Cristo voltar na parousia, na segunda vinda. E esse dia V, ele precisa ser tão forte, de convicção, de tanta esperança em nós, que já aqui, agora, mesmo diante das circunstâncias que às vezes parecem ofuscar essa vitória, a gente sabe que ela é certa. A gente sabe que ela é certa. A gente está na semana principal do ano. Aliás, a gente está no dia que é o dia da vitória. Que hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o dia D. Hoje é o dia D. O domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo que Deus impôs uma derrota definitiva ao inferno, ao pecado, à morte, à lei. Só que ainda estamos aguardando aquele dia em que Cristo vai voltar. Calvino tem um texto fantástico, que é comentando também isso. Ele fala o seguinte, ele fala que nós aguardamos um dia, aguardamos uma esperança, aguardamos uma realidade maravilhosa, uma esperança tão bela,
Mas ao mesmo tempo o que nós vemos é sofrimento, ao mesmo tempo o que nós vemos é pandemia, o que nós vemos é incerteza financeira, o que nós vemos é sofrimento, o que nós vemos é angústia, agora o que nós vemos. Mas a gente precisa ter a capacidade, e aí nesse ponto eu apelo para o existencial, mas não o existencial do existencialismo, que é ateísta, mas o existencial no sentido de que a esperança que nos toma de tal forma que mesmo ela ainda não tendo chegado na plenitude, já nós sentimos. É interessante que, se você for observar o Antigo Testamento ele não é assim um emaranhado de história aleatória. O Antigo Testamento ele tem uma projeção para o futuro. A vinda do Redentor, o estabelecimento do reino de Deus, a restauração de Israel. Só que, para o crente do Antigo Testamento, ele entendia que isso ia acontecer num único momento, num único fato. Porém, a partir do Novo Testamento, o crente do Novo Testamento, ele entende que não é num único momento, mas são duas eras. A era da primeira vinda de Cristo, que é o estabelecimento do reino dele, mas com a promessa do futuro. Então, o crente, desde o Antigo Testamento como do Novo Testamento, ele tem esse anelo, essa esperança, essa expectativa do regresso de Cristo. Mas esse futuro exerce uma influência absoluta na conduta dele, no coração dele, de tal maneira que, apesar das lutas, das circunstâncias, a esperança dele, o futuro prometido, traz glória ao coração dele, de tal maneira que ele consegue superar essas adversidades. E aí a gente bem entra na epístola, na segunda epístola, porque há uma distinção entre a primeira e a segunda, em que Paulo claramente simplifica esse retorno na primeira epístola, e aqui ele tenta de uma forma mostrar que algumas coisas vão acontecer nessa segunda vinda. Quando Paulo fala na primeira epístola, ele fala: Cristo vem como ladrão, à noite, abruptamente. Aqui ele já põe que antes disso acontecer, outras coisas irão se dar. E aí você acompanha comigo no texto, no versículo 3, que já lemos o 1 e o 2, que diz assim: segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 3 em diante, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. E aí Paulo repete a mesma estrutura da primeira epístola de elogiar a igreja de Tessalônica. Vou só deixar aqui, já antecipando, que parece que Paulo não é tão elogioso assim na segunda epístola como é na primeira. E nós vamos já caminhar aí para a gente ver por quê. Se há alguma... o que aconteceu, que Paulo já não está... Ele é elogioso, é afetuoso com a comunidade, mas já não é tão afetuoso assim como foi na primeira. Mas vamos deixar isso mais para frente. Vamos aí, versículo 4. Ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé. Até aí, ele está ainda ressaltando isso. Mas aí é que começa a distinção. Porque na primeira epístola ele não faz isso, mas aqui ele faz. A constância na fé que ele elogia dessa igreja é por causa das tribulações que antecipam a vinda de Jesus e que ele não havia falado na primeira epístola. Na primeira epístola ele fala: o Senhor vem, quando ele chegar, vocês vão ver ele nos céus vir com os crentes que morreram em Cristo, e então se dará a segunda vinda, os que estiverem vivos vão ser transformados, os que estiverem mortos serão ressuscitados, e os que morreram em Cristo vão vir junto com ele. Aqui não, ele diz: antes que aconteça isso, outras coisas irão acontecer. Eu acredito, pastor, que também seja pelo fato de ser uma dúvida importante que ele responde na primeira carta, a questão sobre os que dormem, sobre os que estão mortos. Então ele vai construir todo o seu argumento escatológico também para responder a questão dos que já morreram antes da segunda vinda de Cristo. Então ele vai falar já da segunda vinda para poder explicar o que acontecerá com os que já morreram. Então, assim, a ênfase dele está mais no evento segunda vinda do que naquilo que antecede. Aqui,
pelo que a gente percebe, já é outra dúvida. Já é, de repente, uma dúvida que nasce depois das respostas da primeira carta, depois das orientações e dos ensinos da primeira carta. Então já é outra questão que é levantada. Essa dúvida provavelmente é a demora, no caso, né? Ou o que vai acontecer, porque não está vindo, se virá como ladrão, assim de forma repetida, porque o sofrimento não para e ele não regressa. Então provavelmente, né, esse anseio, né, da resposta da vinda de Cristo e a resposta de Paulo aqui, seja para justamente, olha, ele virá como um ladrão, no entanto, tem outras demandas, tem outras realidades para se acontecer, para que assim então ele venha. Ou possivelmente seja essa curiosidade dos Tessalônica, né? E essa coisa aí ele vai explicar aqui no versículo 4, ele diz assim: a tal ponto que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da consciência na fé. Por que ele faz essa consciência na fé? Porque, aí ele diz, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Ele não fala disso na primeira epístola, mas aqui ele diz, porque à medida em que a demora, como o reverendo Alan falou, acontece, eles vão experimentando as primeiras perseguições. Porque vamos pensar aqui, a primeira epístola foi escrita no ano 39, no máximo no ano 40. Essa segunda epístola, segundo os estudiosos, foi escrita no ano 51. Alguns vão datar até mais, de forma mais longínqua, ano 57. Então já se passaram 17 anos que foi escrita essa epístola. E nesse período, a comunidade não viu Jesus voltar e, pelo contrário, já começa a perceber as perseguições do Império Romano, que começou uma questão localizada e que depois tomou proporções gerais, proporções que não se dão apenas locais específicos, mas abrangente, né? Se tornou uma perseguição organizada no Império inteiro, oficial. Então aí o que Paulo está dizendo para eles? Olha, eu estou elogiando vocês pela constância da fé de vocês, mesmo diante das tribulações que eles estão passando agora. Você concorda comigo, Brandon? Não, eu estou equivocado aqui na minha... Imagina só, você está sendo perseguido e os anos vão se passando, o sofrimento vai se agravando e a vinda, que seria repentina, não veio, ou não está vindo. Então, possivelmente, isso gera um anseio, uma expectativa, e Paulo, possivelmente, ele é incitado a escrever essa carta para justamente acalentar o coração do povo e mostrar, olha, é necessário que algumas coisas aconteçam, como ele vai dizer no versículo 5, 6, 7, que a gente vai ler daqui a pouco. Ele vai falar, olha, é necessário que isso aconteça para que se mostre a graça do Senhor na sua vida, para que evidencie que de fato você é um eleito, que você pertence ao povo de Deus e que você seja recompensado, não no sentido de você fazer por merecer, mas que a graça vai se manifestar na sua vida mediante esse tempo de sofrimento. Sim, e outra coisa também que é uma tendência do ser humano, que aguarda com muita expectativa algo acontecer e isso demora, é também começar a tentar adivinhar quando que vai ser. Começar a tentar, começam a pensar de repente em adivinhar datas, anos. Então assim, eu vejo aqui também uma preocupação do apóstolo Paulo em limar essa dúvida e essa tentativa talvez Sim. de se adivinhar, porque a gente percebe que isso é uma coisa que isso foi não há muito tempo atrás, ainda hoje há pessoas que tentam determinar a data do retorno de Cristo, da volta de Cristo. Então assim, isso é uma coisa que não é de agora, nasce na igreja primitiva também. Eu percebo aqui uma preocupação de Paulo também nisso, porque um dos reflexos dessa postura em relação à demora também pode se dar nessa tentativa de adivinhar o dia. Se está demorando, passou um tempo, não aconteceu, a gente está sofrendo, então vamos pensar aqui, vamos pensar, será que vai ser quando o imperador cair, quando acontecer isso, algum evento? Então isso é uma coisa que eu vejo como um sentimento da igreja de Eu acho nesse sentido, reverendo, o versículo 5, ele é chave para tentar acalmar o coração do povo. No versículo 5, Paulo está falando que
é necessário que isso aconteça, melhor dizendo, para que fica evidente a manifestação de Deus na vida do povo, para que fique evidenciado que, no meio do sofrimento, de fato, eu sou crente, de fato, eu sou escolhido por Deus, porque na medida em que eu suporto as lutas, na maneira como eu respondo às dificuldades, isso evidencia não só para mim, mas para outros, que de fato eu sou eleito, de fato eu fui alvo da graça de Deus, porque na maneira como eu estou lidando com os problemas, eu estou evidenciando a graça e o amor de Deus na minha vida. Esse versículo 5, eu acho, é chave para falar para o pessoal: gente, acalme-se, isso é necessário que aconteça. O problema, o sofrimento, ele vai surgir e tem um propósito para isso, para que manifeste a graça de Deus na vida de vocês. Então, começando como se fosse um repolho que a gente está tirando as cascazinhas dele para chegar lá no conteúdo mais profundo. Quer dizer, se na primeira epístola não há, por Paulo, a preocupação de mostrar que antes que a segunda vinda aconteça, alguns sinais acontecerão antecipando, aqui já não. E aí nós identificamos aqui, né, seminarista, João Mateus, que as perseguições, elas são um sinal antecipatório da vinda de Cristo. Ou seja, antes que a vinda de Cristo aconteça, a igreja irá experimentar perseguições. É importante ver a questão de tribulação como sendo, de certa forma, uma forma de Deus nos mostrar como esse mundo e como a nossa realidade é tão frágil. Sabe? É por isso que, apesar de nossa concepção de mundo e de reino de Deus não ser cíclica, mas o sofrimento é cíclico. Por que o sofrimento é cíclico? Porque ele acontece, ele vem, ele vai, ele volta. Porque ele nos mantém acordados. O sofrimento, ele não é para nos fazer mal, mas é para nos manter conscientes de que esta vida é frágil, de que esta vida é limitada, de quem nós somos, para que tenhamos a compreensão correta do reino de Deus e de que esta vida, ela não é definitiva. Há uma outra vida melhor que nós precisamos ansiar por ela. Sim, e essa pegada de Paulo, onde ele vai tratar acerca de às vezes, extremos, é para quê? A gente percebe isso na leitura. É para ensinar tanto para aqueles que são exagerados em relação à volta de Cristo, bem como aqueles que são relaxados e acomodados. São os dois polos, os dois extremos. A gente percebe que o ser humano tem essa característica, ou ele é 8 ou 80, ou ele é tudo ou é nada. Paulo está dizendo o quê? Que aqueles que são exagerados, não aqueles que têm uma expectativa constante da volta de Cristo. Isso deve ser um sentimento que deve estar em nossos corações, no coração de todo aquele que crê. Que Jesus Cristo volte. A volta de Cristo para nós é uma bênção. É o dia da salvação, é o dia da vitória final. Então não é sobre isso, mas sobre aquelas pessoas que ficam vendo em tudo, os últimos sinais que antecipam a volta de Cristo. Então eles ficam tentando adivinhar, vai ser tal ano. Esses são aquelas pessoas que a gente pode classificar como exageradas. Paulo fala a essas pessoas, Paulo instrui essas pessoas, como também instrui aqueles que, como o pastor acabou de falar, são pessoas que estão com os pés nesse mundo, mas em vez de estar com a mentalidade, com o seu coração na esperança do porvir, na parousia, também estão com suas mentes e corações aqui também. Por isso estão acomodados, por isso não estão preocupados e ansiando o retorno de Cristo. Por isso que, de certa forma, a tribulação, a dificuldade, ela é pedagógica. Ela vem ensinar justamente esses tipos de cristãos de que, olha, não, peraí, você precisa enxergar a vida além desse paradigma da atualidade, mas sim de uma nova realidade que Deus tem preparado, que é o novo céu e uma nova terra. Então, geralmente, o problema, a dificuldade, a tribulação, ela vem não como sinal de castigo de Deus, é para que nós nos aproximemos cada vez mais dele e encontremos razão da nossa existência nele, né? Então, Paulo ele vai tratar mais ou menos disso. Olha, o sofrimento que veio na vida de vocês não é acaso,
Não é porque Deus odeia, mas é para ficar uma sinalização visível de que vocês de fato foram agraciados por Deus, vocês foram chamados de Deus e vocês pertencem ao reino de Deus. E na vida de vocês, no meio do problema, manifeste a graça e a bondade do Senhor. Historicamente, eu percebo que os sofrimentos eles nos ajudam muito, como já foi dito aqui. E por quê? A gente normalmente, historicamente, isso fica muito nítido para mim, os que estão no poder têm muita dificuldade de desejarem outra vida, desejarem outra coisa. Quem confortavelmente já encontrou lugar nesta vida, não anseia por outra. Ou seja, quem consegue enraizar-se nesse mundo de tal forma que esse mundo se torne um lugar tão aprazível, tão bom, que as pessoas já não almejam mais a segunda vinda. Para que pensar em segunda vinda? Quem está no poder, quem tem controle sobre as coisas, quem já venceu nessa vida, se enraizou, construiu castelo, construiu riqueza, não espera uma outra vida, espera outra vida quem sente a vida aqui ameaçada. É por isso que o sofrimento ele tem esse poder de nos acordar. Porque quando a vida está ameaçada, como está agora, a gente começa a repensar se vale a pena viver nesse mundo, e nos fazer voltar para aquilo que é mais importante, que é a eternidade. A gente fica às vezes pensando que a vida é tão boa aqui e ela é tão certa, a gente fica com medo da outra vida, porque a outra vida não é um mistério. Mas aí quando vem a perseguição, vem o sofrimento, vem as pandemias, elas nos sacodem para a gente poder acordar. A tua vida não é aqui. A tua vida não é aqui. Muito bem lembrado. E isso me faz lembrar do Sermão do Monte. Você for achar lá em Lucas capítulo 6, Jesus vai falar das bem-aventuranças e o Sermão do Monte é Jesus ensinar os princípios e valores do reino. E Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, e etc. Porém, depois Jesus vai dizer o seguinte, olha, ai de vocês que agora estão fartos. Ai de vocês que agora já estão abastados, porque vocês encontraram a razão da existência de vocês aqui nesta vida. Mas agora vocês estão fartos, mas depois vocês vão passar por situação de sofrimento eterno. Vocês agora que estão rindo, mas vocês vão chorar. Então veja, Jesus no Sermão do Monte ele nos mostra que o consolo, na verdade, do ser humano não é esse tempo presente, mas é na graça e na misericórdia do Senhor. Por isso que ele diz, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, porque achará o consolo na graça de Cristo Jesus. Sim, até o próprio apóstolo Paulo fala que aquele que limita a sua esperança a essa vida, aqueles que limitam a sua esperança a essa vida são os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, assim, essa esperança no porvir, eu penso assim, também não é o argumento de Lewis, de C.S. Lewis, não é nesse sentido, mas a gente pode pensar também na questão da linha reta e da linha torta. A gente vivendo nessa linha torta, que é um mundo cheio de tribulações, cheio de altos e baixos na vida do crente, faz nos lembrar, né, da linha reta perfeita, né, da eternidade, sem dor, sem choro, sem pranto, sem altos e baixos, sem aflições, sem pandemias, vivendo e desfrutando da eternidade com Cristo. Então, assim, também a gente pode pensar nisso, que o sofrimento nos chacoalha, nos sacode para perceber que isso aqui é torto, o caminho é tortuoso, é cheio de adversidade, mas a eternidade não. E a eternidade que nós devemos ansiar na nossa caminhada. O próprio versículo, né? O versículo, depois do versículo 5, Paulo vai descrevendo que assim, olha, o sofrimento vai manifestar a graça de Deus na vida de vocês, para que vocês sejam achados como dignos do reino de Deus. E depois Paulo vai dizer que em breve, ou em certo momento, vai haver um sofrimento para aqueles que causaram tribulação. Mas para nós que sofremos a tribulação aqui, acharemos consolo, acharemos a graça de Deus, mas não nessa vida. A gente vai achar alívio não nesse momento, não no meio dessa angústia. Momentânea assim nós encontramos, mas a satisfação plena, o consolo eterno vai se manifestar no regresso de Cristo. Ou seja, projetando que o nosso descanso, a nossa paz eterna não vai se dar nesse tempo,
mas sim no retorno, na parousia de Cristo. E a gente volta naquela questão que eu falei no início, das distinções entre a primeira epístola e a segunda. Porque a primeira epístola não fala exatamente nada sobre isso. E aqui você vê no versículo 7, que você acabou de citar, o que diz o versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. A questão que você acabou de relatar, o alívio que nós aguardamos, ainda que momentâneo, o definitivo só será na eternidade. Ele continua quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder. E aí no versículo 8, e a chama de fogo tomando vingança contra os que não o conhecem, contra os que não conhecem, os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor. Sabe por que acontece isso? Dele dar essa resposta, que haverá uma vingança, uma justa punição aos perversos, porque eles estão sob perseguição. Sim. Então Paulo precisa dizer para aquela igreja o seguinte: olha, vocês estão sendo perseguidos agora, mas esses que perseguem vocês vão ser punidos. Vai haver uma hora que Deus vai dar o checkmate. O castigo vai chegar para eles. A justa punição de Deus vai chegar. Acho interessante que no versículo 8, Paulo também vai pegar aquela galera que o João Mateus havia abordado, aquela galera que é crente entre aspas, né? Daquele que não se submete ao Evangelho, daquele que não obedece ao Evangelho. É aquela pessoa que crê em Deus apenas no sentimento, talvez, mas que não prova isso na sua conduta. A questão da ética, de olha, eu creio em Deus e isso desenvolve em mim um senso crítico, uma responsabilidade de conduta que me faz caminhar de uma forma que glorifique a Deus. Então, se eu não tenho caminhado assim, mesmo que eu seja religioso, eu vou me enquadrar nesses aqui, que são os que desobedecem ao Evangelho. Então, essa galera que, olha, poxa, não, o bicho está pegando, mas está tranquilo, está de boa. Mas não coloca em prática a perseverança, a oração, a comunhão, a relação com Deus, fica evidente que essa pessoa é uma desobediente do Evangelho, né? É assim, a gente vê aqui também que se Paulo simplesmente demonstra para os cristãos de Tessalônica o aspecto didático, pedagógico do sofrimento e não explica para eles que o sofrimento terá um fim, que o alívio chegará e que o sofrimento pesará em definitivo sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que não, como ele vai dizer aqui, sobre os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Isso demonstra também, como a gente vai ver mais adiante, quando ele vai falar de outras características que antecedem a parousia, que é sobre a apostasia e sobre o homem da iniquidade, que ele fala sobre isso não para apavorar os cristãos de Tessalônica, mas para confortá-los, para fazer com que eles olhem para o dia V, para o dia da vitória final. E é muito legal isso, que a gente enfatizou bastante na primeira epístola, a questão da eleição. E a eleição está presente aqui na segunda epístola, mas aí eu tiro a conclusão do seguinte: graça, olha bem para mim, eu vou olhar bem para você, graça não elimina juízo. O juízo de Deus há de se realizar, Deus há de julgar os maus serão julgados. Quando a gente fala de graça, a gente fala de graça, né, pastor? Algumas pessoas acham que graça é a ausência de juízo. O que graça quer me dizer é que o juízo foi executado sobre outro, que não sou eu, e essa execução desse juízo que foi executado sobre um justo, que é Cristo, ele é atribuído a mim. E sobre os maus, o juízo de Deus há de ser executado. Veja o versículo 9 comigo. Porque a gente fica achando que graça é dizer todo o céu é uma porta escancarada, que todo mundo vai entrar, qualquer um, ou que Deus é um Papai Noel, né? Todo mundo ganha presente. E aí você vê no versículo 9 o seguinte, versículo 9 diz assim, acompanha comigo aí, versículo 9, do primeiro capítulo ainda: estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder,
quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Quer dizer, ele será glorificado entre os crentes, mas ele também será glorificado entre os que se perdem. Porque os que se perdem para a glória de Deus, para que o juízo de Deus seja executado sobre o mal. O Deus é glorificado da minha salvação e Deus é glorificado nos maus que também são punidos, porque são punidos pelos seus próprios pecados. E quando a graça chega a nós, nós recebemos misericórdia. Somente isso é misericórdia, porque graça é misericórdia. Sim, aí ele já vai caminhar para o final do capítulo, né, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ele vai demonstrar a importância, né, da oração constante, né, devido às questões que a gente já tratou aqui, os sofrimentos, as dificuldades que fazem parte da realidade da igreja. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, mais uma vez, reforçar. Nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da nossa realidade. O fato de nos tornarmos cristãos não nos imuniza dos sofrimentos. Nós mudamos a maneira como nós lidamos com esse sofrimento, mas o sofrimento ele continua. Então, assim, precisamos entender isso. Entender isso é já solucionar boa parte do problema. Entender que o fato de sermos cristãos não nos livra, não nos coloca numa bolha que nos isenta de qualquer problema oriundo dessa vida e do corpo de pecado que nós temos. Porque os sofrimentos que nós enfrentamos, eles existem porque um dia nós pecamos. E nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecamos. Então, assim, o sofrimento é resultado do pecado. E nós temos um corpo de pecado. Um dia, como Paulo vai tratar na primeira carta, receberemos um corpo glorificado. Mas nós temos um corpo de pecado. Então, é por isso que nós não cessamos de orar por vós. A oração é um meio de graça. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. É justamente por isso, para lidar com essa realidade do sofrimento. Também, a oração ela é fundamental nisso. E Paulo está aqui acrescentando na oração, ele está orando em favor deles, para que se cumpra na vida deles o propósito da bondade e a obra de fé, a fim de que o nome do nosso Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça de nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo tem um propósito na oração dele. A oração do apóstolo Paulo é para que na vida dos cristãos se manifeste a fé em Cristo Jesus e através dessa fé Cristo seja glorificado e essa glorificação também vai resultar em nós, mas não porque somos merecedores, mas como ele diz no final do versículo 12, segundo a graça do nosso Deus. Então veja, esse momento de intercessão do apóstolo Paulo traz alento também para o coração dos crentes, de maneira que, de ordem espiritual, mas para que eles fiquem cientes também que a oração visa contribuir na vida dele de tal maneira que Deus será glorificado na vida deles. Verdade. Com isso a gente fecha o primeiro capítulo, e aí eu lembro vocês uma questão muito legal que eu acho na teologia bíblica do Novo Testamento, essa nova pegada, vamos falar pegada, é pegada, né? Pode falar pegada. Essa nova forma de ler o Novo Testamento e ler Paulo. Porque durante muito tempo valorizou-se o Paulo judeu, o Paulo com raízes no judaísmo, meio que desprezando os aspectos gregos de Paulo, o caráter e a herança grega que Paulo também tem e nos deixa. Assim, meio que assim naquela dialética de vamos ficar muito mais com o judaísmo de Paulo, o aspecto do judaísmo de Paulo, que ele é mais importante, porque ele faz nos ligar ao Antigo Testamento. Mas eu acho muito importante a gente também, pastor Alan, ver o aspecto
grego de Paulo, Paulo que tem os pés em Jerusalém e em Atenas, o Paulo que usa a retórica, e a gente vai ver aqui no capítulo 2 essa retórica grega que ele utiliza. Ele vai numa sequência lógica, construindo o seu argumento. Ele vai no primeiro capítulo mostrar o sofrimento, ele vai falar que o sofrimento antecede a segunda vinda de Cristo, que esse sofrimento não ficará sem ser punido. Aqueles que agora nos perseguem, perseguiram a igreja no passado, serão punidos, e ele vai numa progressão. Aí chega no capítulo 2, ele vai apontar que antes da segunda vinda, diferente da primeira epístola, virá apostasia, e a apostasia vai gerar aquilo que ele chama de homem de iniquidade, o filho da perdição. Nada disso ele fala na primeira epístola, porque na primeira epístola Jesus vem, pronto, de uma tacada só. Com a demora, ele começa a mostrar sofrimento, mas o sofrimento não ficará sem ser punido, que é a revanche, mas ele fala, mas ainda vai acontecer mais coisa. Vai haver apostasia, e vai haver o Filho do Homem. É um tipo de anticristo que vai se levantar. Vamos ver então o capítulo 2 então em diante. Vamos ler até o versículo 6. Vamos lendo devagarzinho, a gente vai conversando sobre cada versículo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. E aí a gente lembra do que ele faz no capítulo 5, que é bem parecido com o começo, e aí ele vai mais diretamente. Ele vai falar que Jesus Cristo virá como ladrão. Ele faz duas comparações, a figura do ladrão, para demonstrar que é algo que vem de surpresa, é inesperado, e a questão do parto, que é para demonstrar que é inevitável. Isso quando ele vai escrever a primeira carta. E aqui aí eu entendo que o capítulo 2 ele é central aqui, no sentido do Paulo fala de escatologia, porque no que ele vai, no que diz respeito à ética, que também a gente vai perceber ele tratando na segunda carta, é o capítulo 3, onde ele vai ser tratado dos aspectos mais práticos. Onde ele ora e depois ele dá uma série de exortações. Mas a gente vê aqui o capítulo 2 sendo o centro ali do tema escatologia. Ele começa bem parecido, mas agora ele vai demonstrar o quê? Que há sinais que antecipam, que os tessalonicenses, que os cristãos devem observar, que antecipam a segunda vinda. E aí, como eu estava dizendo, eu percebo que seja talvez Paulo respondendo questões que surgiram após a sua própria carta, a primeira carta que ele escreve. Porque Paulo trata mais rápido da situação, de uma forma mais objetiva, mais rápida, focando mais na questão das outras dúvidas que os tessalonicenses tinham, e eu acho que nasce a partir disso. E aí eu vejo que talvez esses que Paulo vai falar mais na frente, que no verso 3, ele vai falar que não vos engane, que eu vejo talvez que alguns cristãos de Tessalônica interpretaram mal, talvez a primeira carta, e estavam ensinando aos cristãos de Tessalônica a tentarem adivinhar talvez o dia. E aí a necessidade de escrever surge disso, a necessidade de, não tente adivinhar, porque há sinais que anteciparão a segunda vinda. Então eu vejo talvez que talvez esse motivo como principal aí para que Paulo escreva esse capítulo 2. Ele não escreveu dividido em capítulos, é bom a gente lembrar. A divisão em capítulos vem bem depois, mas Paulo inseriu no meio da carta esse pedaço, tirando dúvidas, mais uma vez, sobre a segunda vinda. Interessante é que ele, no versículo 2, ele percebe, na tentativa de responder a essas dúvidas que surgiram, ele fala assim, olha, não se deixe levar facilmente por essas questões não, entendeu? Nem fique com o coração perturbado. Ou seja, então, você tentar projetar uma data, um momento específico da vinda de Cristo, isso pode trazer para a gente, na verdade, um efeito ao contrário, a perturbação, desespero. Em vez de esperança, desespero. Exato. E ele está justamente aqui querendo, olha, não mude o modo de vocês pensarem anteriormente, não. Continuem pensando da mesma forma. Então,
não tente antecipar ou estabelecer uma data da vinda de Cristo. E aí ele vai dar as razões do porquê não se deve, né, fazer uma programação de uma data, porque é necessário acontecer alguns fatos, aí os irmãos podem comentar. Versículo 3, que é o que a gente está aqui colocando. Antes disso, aí ele vai, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que seria um sinal que antecipa essa segunda vinda, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É interessante a gente pensar, como eu falei, na questão da lógica e da retórica de Paulo, a retórica grega, que ele vai fazer uma construção. Ele vai fazer uma construção lógica. Vem o sofrimento, vem a apostasia, vem o filho da perdição, que é um tipo de anticristo, mas que aqui não há esse termo, porque esse termo é joanino. É um termo joanino que é o termo do anticristo. Porque o termo é joanino, mas o conceito é paulino. É paulino. E é paulino mesmo, porque Paulo escreveu muito antes de João. Esse que nós falamos aqui, essa epístola aqui, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, é nitidamente o que João diz que é o anticristo. Só que João tem uma elaboração disso muito grande. João, o livro do Apocalipse, talvez por isso que a gente tem até algumas dificuldades em compreender, existe um certo conhecimento da apocalíptica muito grande. Porque João, a revelação do Apocalipse é uma revelação apocalíptica, pelo menos há um traço de apocalipsismo e profetismo. Então ele fica aqui, entre o profetismo e entre o apocalipsismo. E aí mistura muito isso. Então é uma complexidade maior. Já as epístolas de Paulo, elas têm essa questão dessa simplicidade. Porque no livro de Apocalipse há muito judaísmo. Aí você precisa conhecer muito o Antigo Testamento para entender o Antigo Testamento. Então, gente, aproveita para dizer o seguinte: quer conhecer o livro de Apocalipse? Conheça primeiro o Antigo Testamento. É interessante que você, para entender o último livro da Bíblia, você tem que entender todos os primeiros, todos os do Antigo. Sim, e também, não só isso, né, mas a literatura apocalíptica, ela também bebe muito na maneira de pensar dos povos antigos da região da Mesopotâmia. Onde nasce a literatura apocalíptica? Nasce justamente nesse período próximo ali do exílio, quando o povo tem contato com os povos da Babilônia, os medo-persas. Então, naquela região ali que nasce essa literatura apocalíptica. E a gente percebe, voltando rapidamente, sem perder muito o foco, a questão do sofrimento, porque a literatura apocalíptica ela é muito usada em contextos onde se fala do sofrimento. Então, assim, o pastor falou, leiam o Antigo Testamento, leiam. Onde é que a gente vê surgir com mais intensidade a literatura apocalíptica? No período em que o povo de Israel é levado para o exílio e tem contato com os povos da região da Mesopotâmia, os babilônios, os persas, os assírios. Então, como o pastor bem falou aqui, você quer conhecer a literatura apocalíptica, que é utilizada por João no Apocalipse, você tem que ir lá no Antigo Testamento ler principalmente quem? Os profetas que escreveram nesse período, para o povo desse período. Daniel, tem boa parte literatura apocalíptica, inclusive fala do homem da iniquidade, com algumas características um tanto diferentes. A gente vai ver mais adiante, a gente vai ver na próxima aula. Mas assim, a gente percebe que Daniel, Zacarias, profetas que escreveram em situações de sofrimento do povo, de domínio de outros povos, de angústia, de um sofrimento por não estar podendo exercer a religiosidade tal como eles exerciam. Então isso é uma coisa que a gente percebe, e que assim como a gente falou aqui, o sofrimento está aqui também no texto da segunda carta. É por isso que a apocalíptica também é utilizada, ainda que de forma bem mais leve pelo apóstolo Paulo. Então, você não falou de um livro muito importante, e aí
eu só vou deixar pegar fogo um pouquinho e vou apagar o fogo só semana que vem. Porque um livro muito importante para a gente também na Apocalíptica, já que é para falar de sofrimento, porque a Apocalíptica é para responder a uma situação específica de sofrimento, de ver a fé sendo massacrada e sendo atacada, destruída. Usa-se dessa linguagem cheia de simbolismo, cheia de metáforas para falar dessa realidade. E aí um livro que é importantíssimo é o 1º e 2º Macabeus. Que aí você vê, 1º e 2º Macabeus, você vê o quê? Os irmãos Macabeus lutando pela independência e pela pureza do judaísmo. E aí Antíoco Epifânio é o símbolo do mal, desse homem de iniquidade que invade o templo, que destrói a religiosidade israelita, que profana o templo e os vasos do templo, leva para sua terra, tira do meio do povo de Israel aquilo que eles achavam mais importantes. Então é interessante isso, a gente vê isso. Eu vou deixar o nosso convidado concluir a aula de hoje. A gente fala pra caramba, chama o convidado e fala a beça. Fale tranquilamente, conclua essa aula importante pra gente, meu pastor. Gente querida, mais uma vez agradecer esse privilégio. Rapidamente, para a gente concluir, então, eu acho que ficou claro na lição de hoje que o sofrimento é parte integrante da vida do cristão. Pelo menos enquanto nessa vida, não tem como a gente viver uma vida sem sofrimento. Porém, durante o sofrimento, Deus revela a sua graça, manifestando que nós, não por nós mesmos, mas pelo amor de Deus, nós somos dignos de ser chamados pertencentes do seu reino. Mas que aqueles que provocaram o problema, a tribulação em nossa vida, esses serão julgados no regresso de Cristo Jesus. E no regresso de Cristo Jesus nós desfrutaremos eternamente da vida eterna, da paz eterna, onde não haverá mais dor, mais lágrima, porque todas essas coisas ficarão passadas e desfrutaremos do descanso em Cristo Jesus. Amém. Terminamos a nossa EBD de domingo. Ficamos felizes nesse domingo da ressurreição que você pôde estar conosco. Por isso a gente está aqui com o pastor Alain, domingo tão especial. E você acompanhou a gente até agora. Na semana que vem nós vamos continuar. Pedi o pastor Alain para estar orando, impetrando a bênção e terminando a nossa lição de hoje. Deus Santo, Deus Majestoso, louvado e agradecido seja eternamente, Senhor. Muito doce e maravilhoso nome. Deus amado, nós te exaltamos porque Tu és excelso, perfeito, justo, santíssimo, benigno. Ó Senhor, por isso nós nos encurvamos diante de Ti e Te glorificamos. Deus amado, nós queremos também agradecermos ao Senhor, mediante a Tua graça, queremos Te agradecer, porque por essa graça, por essa bondade, é que o Senhor nos faz prevalecer em meio às dificuldades. Não porque somos dignos, não porque nós temos alguma peculiaridade que nos faz capazes de superar, não. É tão somente o fruto do Seu amor, da Sua bondade, da Sua benignidade em nosso favor. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, nós Te louvamos porque em meio às lutas podemos desfrutar do Teu amor, da Tua bondade e podemos também ter a convicção de que tudo isso passará e no regresso do Senhor nós encontraremos contigo para desfrutar eternamente de uma paz que somente o Senhor pode nos proporcionar. Obrigado, Senhor, obrigado por esse domingo tão maravilhoso, uma data tão especial que nós celebramos a Sua morte e ressurreição, a Sua vitória sobre a morte, e por meio da Sua vitória nós podemos também desfrutar dessa graça. Obrigado. Nós Te agradecemos em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso bendito Salvador Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e majestoso Pai, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas que seja para todo sempre. Amém.